Mal haja-me, sofro pena de contar, não? Melhor se a repare, pois, num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa que se come comum e a mandioca brava que mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar a zangada. Motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre e com mudas seguidas de manaíbas, vai em amargando, de tanto em tanto de si mesma toma peçonhas. E ora veja, a outra mandioca brava também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo de se comer sem nenhum mal. E que isso é? E o senhor já viu por ver a feiura de ódio franzido, caratonho nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo cada dia mais feliz, bruto, capaz de, pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo. E gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico. Parece uma quiçé muito afiada, por ruim de desejo. Tudo, tem até tortas raças de pedras horrorosas, venenosas, que estragam mortal a água. Se estão jazendo em um fundo de poço, o diabo dentro delas dorme, são o demo. Cê sabe? E o demo, que é só assim o significado de um azogue maligno. Tem ordem de seguir o caminho dele, tem licença para campear? Ele está misturado em tudo. E com esses fragmentos de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, começamos mais um episódio da nossa desvairada cozinha antropofágica. Oi gente, tudo bom? Eu sou Eduardo Cantos Davo, sou músico e compositor, e esse é mais um episódio da nossa desvairada cozinha antropofágica. E o nosso homenageado dessa semana é um dos maiores escritores em língua portuguesa do século XX, da terceira geração dos modernistas, a geração de 45. Escritor, médico e diplomata, durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava em Hamburgo, onde conheceu sua esposa Aracide Carvalho, o Anjo de Hamburgo, que ajudou diversos judeus a se refugiarem no Brasil, fugidos da Alemanha, enquanto funcionária do governo brasileiro, que ao tempo, por conta do presidente Getúlio Vargas, que flertava com o nacionalismo alemão, dificultava o ingresso de refugiados. Foi ela a inspiração da icônica personagem de Adorim, uma das figuras mais emblemáticas da literatura moderna em língua portuguesa. João Guimarães Rosa, autor de clássicos como Sagarana e Grande Sertão Veredas, esse mineiro de Cordisburgo conseguiu dar vida a toda a idiosincrasia da língua falada, com todas as características idiomáticas de Minas Gerais e todo o saber rústico, tão típico do sertão de quem observa a vida e a vive no meio da observação. Membro da Academia Brasileira de Letras e indicado ao Nobel de Literatura, Guimarães Rosa é daqueles autores indispensáveis. Esse trecho da mandioca em tudo se relaciona ao nosso, digamos, lanche de hoje, feito pra gente que, assim como a mandioca, pode se amansar ou se azangar, dependendo do solo, da muda. E como não podemos perder nossa essência devoradora das coisas que vêm de fora e das múltiplas influências que nos unem na antropofagia, aqui fazemos a nossa saudação à mandioca. Bons tempos. A mandioca é um alimento típico dos povos originários da América, alimento base para a grande maioria dos muitos povos indígenas do Brasil. Aqui utilizaremos o polvilho, derivado da mandioca. Também o milho, outro ingrediente originário, que utilizaremos aqui na forma de farinha de milho, né, que se encontrou com o óleo de soja, e do qual a gente já falou no episódio passado. E no norte de Minas ele se transformou num delicioso biscoitinho de polvilho, que lá naqueles anos 40 ou 50 do século XX, minha bisavó aprendeu a fazer essa receita, ou talvez antes disso, nas suas andanças por Minas Gerais, e ela permeia as melhores tardes das minhas memórias culinárias com aquele cafezinho quente e um bom livro tipo Grande Sertão Veredas. É uma receita super simples, a gente só precisa de polvilho, farinha de milho, ovo, água, sal e óleo para fritar. Então pegue o seu caldeirão e vamos começar. E não se esquece de já deixar o seu like, subscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e vamos ao caldeirão.
biscoitinhos de polvilho à Guimarães. Essa receita é muito simples e para ela nós vamos precisar de 300 gramas de polvilho azedo, 50 ml de óleo quente para escaldar, um punhado de farinha de milho, 3 ovos, sal a gosto e água até dar o ponto da massa. Em uma vasilha nós vamos colocar as 300 gramas de polvilho e então nós vamos com a ponta dos dedos fazer furos no polvilho para facilitar escaldar. Numa panela nós vamos colocar as 50 gramas de óleo ou 50 ml de óleo para esquentar. E aí é bem importante que o óleo esteja bem quente mesmo para escaldar bem o polvilho. Quando o óleo estiver bem quente, o que deve levar aproximadamente 1 ou 2 minutos, é bem rápido porque é pouco óleo. Nós vamos derramá-lo sobre o polvilho. E ele vai espumar assim mesmo, mas vai estar bem escaldado, bem pré-cozido uma parte do polvilho, que é o que nos interessa aqui. É só uma parte do polvilho que vai ficar assim mesmo, cozida. A gente tem que esperar esfriar um pouco para poder começar a fazer mesmo a massa, amassar a massa sem cozinhar os ovos ou queimar as mãos. Então nós vamos adicionar, e aqui não tem medida, é o que couber na sua mão, portanto um punhado de farinha de milho do tipo biju. E aí a gente vai mexer bem para misturar proporcionalmente. Então a gente coloca o sal, aqui eu estou colocando aproximadamente meia colher de sal. Pode colocar a gosto, quanto achar que vai ficar bom para essa proporção. E aí nós vamos colocar 3 ovos nessa massa, 3 ovos pequenos. Se o ovo for médio ou grande, talvez essa proporção pode ser diminuída. Se o ovo for muito grande, 2 devem ser suficientes para essa proporção de massa. Mas aqui eu só tinha ovos pequenos, então eu colocarei 3 deles. Então a gente vai mexer todos os ingredientes. Então nós vamos adicionando água com a ponta dos dedos na massa até ela chegar num ponto. O polvilho, ele no geral é quebradiça a massa. Então a gente vai colocar água até o ponto que não esteja quebradiço. Que dê pra gente enrolar com tranquilidade, que a massa não esteja muito úmida, mas não esteja quebrando. Quando a massa não estiver quebrando, então nós vamos pegar uma parte da massa, não muito grandes, porque ele vai crescer na hora de fritar. Então nós vamos pegar os pedacinhos de massa, abrir em rolinhos, em formatos de cobrinhas. E, ó, ela não está quebrando. E aí dessa cobrinha, a gente vai virar e torcer a massa. Por isso que é importante que ela não esteja quebrando. E torcida assim em forma de lacinho, a gente vai forrar uma panela grande, deixando um pequeno espaço entre um e outro. Não dá para fazer uma segunda camada, ele precisa de espaço porque ele vai crescer. Aí a gente vai preencher tudo até cobrir com óleo. É importante cobrir com óleo. Apesar de a gente colocar o óleo frio, né, em cima da massa, ele não fica encharcado, não se preocupe. Aí a gente coloca uma tampa na panela e leva ao fogo. É importante tampar porque polvilho é sistemático e às vezes quando esquenta pode acontecer de explodir, então é bom estar tampado. Depois de mais ou menos uns 3 a 5 minutos, ele vai estar assim, enorme, porque ele cresce na hora da fritura. E aí a gente tem que pegar uma escumadeira ou alguma coisa assim para mexer, para que ele dore por igual na fritura. Quando ele estiver douradinho, é só retirar ele do óleo, apague o fogo do óleo e aí coloca num papel toalha para não ficar realmente gorduroso, não fica nada gorduroso, fica super crocante. Então a gente vai esperar o óleo esfriar de novo para colocar mais o restante, né, da massa e aí acender de novo e fritar o restante. E agora ele está pronto aqui, é só hora de testar. Pro meu paladar eu pus pouco sal, então quem quiser pode colocar um pouquinho mais de sal. Muito bom, tem gosto de infância, gosto exatamente igual ao que minha bisavó fazia.